Olá a todos, aqui quem fala é o Roberto Gazola do grupo CorelDRAW Fácil, do grupo Curso de CorelDRAW Fácil e Prático. E eu vou tirar uma dúvida aqui do Thompson sobre como criar esse contorno aqui com efeito de cromado em volta de um texto ou de um vetor qualquer. Ele pegou um exemplo, me mostrou, eu não vou utilizar o exemplo que ele me mostrou porque não foi eu quem fiz, mas eu fiz aqui um efeito cromado e vou mostrar para ele. Ele fez essa pergunta lá no grupo CorelDRAW Sem Frescura, do Fernando. Aí eu vou fazer aqui para orientar ele e colocar lá no grupo do Fernando e também no meu grupo. Então eu vou duplicar aqui o A para começar do zero. Eu vou deixar só o Azinho aqui e vou tirar essa transparência que tem dentro do A que eu coloquei para dar um efeito de luz aqui. Colocar na cor branca. Tá com um X aqui porque ele tinha um conteúdo dentro dele. Vou tirar esse X, vou voltar no preto mesmo, tirei o X. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o contorno, o espaço do contorno. Então eu vou aqui no menu Efeitos, venho na opção Contorno, com o texto selecionado. Vou vir aqui na terceira opção aqui de contorno, que é o contorno externo, e vou colocar, por exemplo, 3 milímetros de contorno externo e aplico. Pronto, apliquei. Vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem. Vou fechar, com ele selecionado ainda, eu vou vir no menu organizar e vou separar o grupo do contorno, que eu separei o texto do contorno que eu acabei de criar. Porque aqui no contorno, eu vou selecionar o contorno e vou trabalhar algumas cores no contorno. Só que eu já vou direto ao ponto, eu vou já colocar esse efeito aqui de cromado. Primeiro passo para colocar o efeito de cromado. Com o contorno selecionado, eu vou vir aqui na ferramenta preenchimento e vou vir aqui no preenchimento gradiente, certo? Vou arrastar a janela para a esquerda aqui e vamos trabalhar o preenchimento. Eu vou escolher aqui o tipo de preenchimento cônico, cônico. Aí eu vou colocar as etapas, vou ativar as etapas que estavam bloqueadas, vou colocar 999, ficar mais suave o efeito. E vou vir aqui na mistura de cores e vou personalizar o efeito. Eu vou colocar pontos de cores nas posições 20, posições 40, posição 60 e posição 80, certo? Ok. Eu vou colocar o primeiro ponto na cor preta, o segundo ponto na cor branca, o terceiro na preta, o quarto ponto na cor branca, o quinto ponto na cor preta e o sexto ponto na cor branca. Já deu um efeito aqui, ó, diferenciado, tá? Parecendo um cone em 3D. Agora eu vou vir aqui com o mouse sobre a visualização aqui do ponto, do cone, e vou clicar no centro dele, segurar com o botão do mouse e arrastar para a direita para ele começar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Porque o início dele vai aparecer aqui no contorno, certo? Então eu vou clicar em OK, ó. Já ativou o efeito lá. Tá vendo? Ó? O início dele está aqui. Inclusive, se eu quisesse colocar um pouquinho mais para a direita aqui, ó, também ficaria bom. Ó. Já começou mais próximo ainda aqui do ponto do A. Já está praticamente pronto o nosso efeito. Só que agora eu vou fazer um outro trabalho aqui para dar um pouquinho mais de realidade nesse efeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no contorno e duplicar esse contorno. Agora eu vou ampliar aqui uma parte do A e vou clicar novamente no contorno, arrastar para a direita só um pouquinho e vou duplicar só um pedacinho aqui do contorno na parte esquerda para mim colocar um efeito de luz nesse contorno. Aqui já está ótimo. Eu selecionei, Agora eu vou selecionar os dois que estão selecionados. Já dupliquei, eu seleciono os dois aqui. Deixa eu converter esses dois em curva. Espera aí que eu não dupliquei não, parece que não duplicou não. Aqui, ó. Vou duplicar. Pronto, agora eu seleciono os dois. E vou vir aqui, só que está muito longe um do outro, não precisa ser tão grande assim não. Só um pouquinho assim, ó. Aí eu vou selecionar os dois. E vou vir na segunda opção aqui, aparar, para ele fazer um corte. Aí nesse caso aqui ele fez um corte à direita. Eu vou aproveitar isso aqui depois. Agora eu vou fazer um corte aqui desse lado aqui, ó. Dupliquei de novo e fiz um corte aqui do lado esquerdo, que vai ser a luz. Esse aqui eu vou pintar de branco.
Vou arrastar para cima aqui para vocês verem que está branco. Esse aqui eu vou pintar de preto. Agora esse aqui eu vou posicionar ele exatamente em cima do meu contorno aqui, ó, cromado, certo? Então deixa eu clicar aqui e arrastar bem na ponta do contorno aqui, ó, para ele ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, do contorno, certo? Olha lá, ó. Então em alguns pontos do contorno tem essa parte aqui branca, né? O que eu vou fazer aqui agora? Ela tá aqui também nessa parte aqui, ó, né? Deixa eu vir aqui no menu exibir, aperfeiçoado, mudar a visualização aqui do Corel. Eu vou selecionar esse contorno, esse desenho que eu acabei de fazer, que eu vou trabalhar a luz. Vou vir no menu bitmap, converter em bitmap em 300 dpi de resolução nas configurações de RGB. Converti. Agora eu vou novamente em bitmap, venho em desfoque, desfocagem gaussiana. Eu vou aqui em visualizar, eu vou destravar o cadeado e ele está visualizando o efeito que se está dando com esse detalhe em branco. Tá vendo que ele está dando um efeito de curva. Vou aumentar um pouquinho aqui o desfoque gaussiano. Olha lá, aumentou mais ainda. Vou clicar em OK. Tem mais algumas configurações, mas aqui vocês já conseguiram perceber. Olha só o efeito que deu já nesse objeto, só esse pontinho aqui. Se vocês quiserem colocar em torno dele todinho, vocês podem colocar, tá? Inclusive eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou apagar, vou duplicar aqui novamente o A e vou colocar a borda interna dele aqui, essa borda aqui, ó, interna do A, nele todinho, para ver como é que fica. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar o A, perdão, peguei errado, vou duplicar o A aqui, opa, tô pegando a sombra que eu acabei de criar. Eu vou vir aqui em exibir, aramado, vou clicar na linha do A e vou duplicar o A. Eu vou voltar aqui no aperfeiçoado. Ó, a sombrinha, ela tá me seguindo, a luz. Selecionei o A, vou colocar outro contorno no A, bem menor, um contorno aqui de meio. Vou novamente em organizar, separar o grupo do preenchimento, vou clicar fora. Eu vou selecionar os dois aqui juntos e vou aparar para ficar só o contorno vazado. Isso aqui eu vou colocar branco. Vou novamente fazer o processo de converter em bitmap e vou novamente fazer o processo de desfocagem. Agora eu vou pegar isso aqui e vou centralizar de acordo com o meu A. Olha só, eu vou centralizar no A, olha aí, ó. Mais um efeito aqui que foi feito em torno do objeto inteiro, olha aí, ó. Só que eu vou pegar isso aqui e vou vir aqui em efeito, power clip, colocar em recipiente, colocar dentro do contorno, para ele encaixar somente no contorno. Lá deu até um efeito de luz legal aqui, ó, né? Poderia ser de outra cor, poderia colocar transparência, né? Vou colocar uma transparência aqui, para ele ficar um pouco mais fraco. Pronto. Aí, ó, fiz mais um detalhe aqui no meu objeto cromado. Agora eu vou pegar novamente o contorno. Deixa eu tirar esse objeto de dentro dele aqui que eu criei, deixar sem nenhum quadrado e vou fazer uma cópia dele para a direita, tá? Para a direita. Agora eu vou selecionar a cópia e o original e vou aparar e vou deixar, ó, ele aparou ao contrário, tem que colocar para trás, para frente. Seleciono esse, depois o outro, mando aparar. Ó, agora eu vou apagar isso aqui, eu não vou utilizar isso aqui para fazer sombra. Só essa parte do objeto eu vou colocar na cor preta. Vou em bitmap, converter em bitmap. Agora eu vou em bitmap novamente, desfocagem gaussiana. Ok. Agora eu vou pegar isso aqui. Opa. Vou pegar essa desfocagem gaussiana e vou colocar ela à direita aqui, ó. Opa. Vou pegar ela e vou encaixar ela aqui, ó, para ela fazer um efeito de sombra no fundo, tá? Se eu vier aqui em ajustar e aumentar a tonalidade dela aqui, ó, ela vai ficar mais escura também, ela tá ficando mais escura no fundo. Olha aí, ó. Pronto. Agora eu venho aqui em efeito, power clip, colocar dentro do contorno. Dentro, não está selecionando o contorno. Então eu vou vir em exibir,
aramado, vou pegar esse contorno que está atrás de tudo, depois eu trago para frente, eu vou colocar a sombra que eu acabei de criar dentro do contorno. Agora eu volto em aperfeiçoado, tá feito, mando tudo para trás, Shift Page Down, olha lá, fiz o A com efeito cromado. Olha lá, ó, vocês vão trabalhando a iluminação. O meu aqui, por exemplo, essa aqui está com iluminação mais forte. Se eu clicar aqui no meu objeto, eu posso, por exemplo, aqui voltar lá no gradiente e aumentar esse tom de branco aqui, ó, colocar alguns pontos de branco mais forte. Eu crio outros pontos e coloco eles mais forte. Ok, aumentei a espessura dele, vai aumentar a luz, ó, a iluminação. Tá vendo? Já criou um efeito, só que eu acho que esse aqui é até muito melhor do que o outro. Tem esse contorno aqui em volta e tudo mais. Aí aqui tem um tom de luz aqui, ó, no centro do ar. Então eu vou lá, faço um quadrado qualquer aqui, ó, por exemplo. No meu eu coloquei uma curva, né? Coloco uma cor nesse quadrado. Vou tirar o contorno, botão direito aqui no contorno. Vou aqui vir na ferramenta transparência e vou colocar uma transparência de baixo para cima, e o final dela vai ser antes do final do objeto. Vou vir aqui no centro aqui da espessura da transparência e vou colocar ela mais ou menos na metade aqui do ponto que eu criei até ela, até o início. Agora eu vou pegar essa transparência, vou vir aqui em efeito, Power Clip, colocar dentro do ar. Pronto, colocou dentro do ar. Criou um efeito também de transparência, só que eu vou entrar lá dentro, vou clicar nessa transparência e vou aumentar essa transparência. Está muito forte, pelo menos pro meu gosto. Vou tirar aumentar e vou voltar lá. Ah lá. Fiz a transparência. Aqui no caso que eu fiz uma curva e ainda fiz uma bordinha da transparência, meio transparente. Tá vendo como é que eu fiz o A? Agora eu poderia selecionar esse A aqui, vim aqui onde tem a ferramenta transparência, escolher a ferramenta sombreamento. Para isso eu clico na setinha que tem abaixo dessa ferramenta aqui, ó, que é a quinta, 1, 2, 3, 4, 5 de baixo para cima. Abre um outro submenu em que eu escolho sombreamento. Aí eu venho aqui com o Azinho selecionado, eu clico num ponto dele, seguro e arrasto para trás para fazer uma sombra, né? Olha lá, fiz até uma sombra aqui, ó, tá? Vou colocar aqui a opção de normal da sombra, sombra externa. Aí a gente vai trabalhando. Que é o seguinte, eu vou tirar essa sombra e vou escolher aqui realmente o fundo, porque a sombra saiu meio falhada porque ela selecionou um objeto que está na frente aqui, ó, está enganando a gente, que é essa luz aqui. Então deixa eu selecionar o fundo aqui mesmo. Pronto, selecionei ele. Agora eu vou na sombra novamente e coloco a sombra. Ela vai vir melhor, olha lá, ó. Ó, como é que ela até deu um destaque aqui no efeito cromado do objeto, tá? Se eu quisesse selecionar esse objeto e com ele selecionado todinho, eu clico aqui numa das caixas de seleção, eu vou clicar na de cima e arrasto para baixo. Aí ele vai fazer um espelho do objeto. Aí eu clico no botão direito, fez um espelho. Aqui é o seguinte, eu vou ter que vir com ele selecionado, eu vou converter em bitmap para transformar numa imagem só. Aí agora com ele selecionado, eu vou novamente na quinta ferramenta de baixo para cima, venho na transparência e coloco uma transparência aqui, ó, esse objeto para dar a impressão de reflexo. Tá vendo? Para ele ficar perfeito, o certo seria ele encaixar aqui, ó, e ficar atrás desse outro objeto, né? Aí fica, o efeito fica melhor, tá? Pronto, ó, tá feito o efeito cromado. Olha aí o efeito cromado na letra. Vocês podem trocar a cor da letra, podem fazer o que vocês quiserem com esse efeito cromado, tá? Pronto. E nesse Azinho aqui, ó, eu coloquei a sombra, né? Quando vocês terminaram esse processo aqui, quando vocês terminaram o primeiro processo, antes de colocar a sombra, vocês poderiam também, com ele selecionado, transformar o A em uma foto. E aí vocês poderiam colocar um efeito nessa foto aqui, ó, efeitos 3D, rotação. Vocês poderiam colocar tipo um efeito aqui, ó, de rotação no ar antes de colocar a sombra. Pode clicar aqui nessa rotação aqui e mudar a posição dela, né? Tem que achar uma posição legal, por exemplo. Aí agora com essa
perspectiva, vocês poderiam colocar uma sombra aqui, ó, para trás, acompanhando a perspectiva, para ficar uma coisa mais real. Olha lá, ó. Tá vendo? Posso até aqui agora, ó, separar a sombra e movimentar a posição da sombra melhor, ó. Tá? Aí vai encaixando aqui para ficar numa posição melhor. Uau, aí ó, tá? E aí aqui agora pode fazer também aquele efeito, o efeito de reflexo. Vai chegando no ponto aqui, ó, que for melhor. Aí agora, como ele tá, né, à direita, ele pode fazer um efeito aqui de frente, ó. Vocês têm que ter um pouquinho de noção de perspectiva. Isso aí com a prática vocês vão ter facilmente, sendo bem orientado. Ó, coloquei lá meu azinho até na perspectiva, tá certo? E não acaba por aqui. Depois de muito trabalho, vocês ainda podem fazer isso aqui, quer ver? Vou apagar aqui, vou selecionar isso aqui, vou agrupar e vou recortar. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar um negócio que eu tenho em outro lugar ali e vou trazer para cá. Aí, ó, o que eu fiz com aquele A? Aquele A que eu criei, eu ainda fiz esse efeito aqui, ó, para vocês não reclamarem. E eu fiz tudo no CorelDRAW. Tudo no CorelDRAW. Tá certo? Esse Roberto aqui tá esquisito, né? Tudo no CorelDRAW. Aí, ó. Tudo. Pronto, ó, o azinho. Ainda fiz até um efeito de luz aqui em volta. Eu coloquei o cromado aqui dentro do A também, ó. Fiz nessa cor meio que vermelha. Eu coloquei essa foto aqui, ó. Essa aqui é uma foto, né? Nem desenho aqui do Capitão América, uma foto do Homem-Aranha. Eu coloquei essas ondas de luz aqui, ó, em cima desse cromado no fundo e umas ondas no fundo. Aí no CorelDRAW dá pra fazer muita coisa. E tudo em cima desse ar que eu acabei de criar aqui, ó, tá? Aí a gente vai trabalhando e mudando as cores, tá certo? Então tá dada a dica. Eu ensinei pra ele como se faz o cromado, os passo a passo. Aí é só voltar o vídeo, gente. Brigadão, fiquem com Deus e tchau, tchau.